Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho técnicas de psicologia que podem te ajudar a melhorar a tua saúde emocional. Neste vídeo de hoje, nessa oficina de hoje, eu vou falar uma técnica que pode te mostrar uma maneira mais realista de você lidar com sentimentos de culpa recorrentes. Então esse vídeo aqui é especial para você que tem uma característica de se culpabilizar, de se responsabilizar por muitas coisas que acontecem na tua vida, mas de uma maneira disfuncional, de uma maneira em que há um prejuízo para você. Então me acompanhe, porque nos próximos minutos desta oficina você vai aprender uma técnica da psicologia para te ajudar de uma maneira mais realista a lidar com o teu sentimento de culpa. Olá, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico há 10 anos, há mais de 10 anos, e sou especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade. Então hoje eu quero compartilhar algo que efetivamente acaba influenciando na saúde mental de muita gente. Então é comum chegar até o consultório pessoas que sofrem porque elas se culpabilizam por algumas situações, algumas circunstâncias que aconteceram na vida delas, e isso gera um sofrimento gigantesco. Só que o que essas pessoas não percebem é que esse sentimento de culpa ele pode ser uma distorção de interpretação da própria situação que aconteceu. Ou seja, se a pessoa analisar de uma maneira um pouco mais racional, ela consegue flexibilizar ou diminuir esse efeito de culpa e focar nas possíveis soluções para aquela situação, em vez de ficar ruminando e dessa maneira influenciando negativamente no seu próprio humor. Então, sem mais delongas, vamos para a explicação da técnica, e após a explicação da técnica, como eu costumo fazer aqui nas nossas oficinas, você já pode ver aqui a playlist das nossas oficinas. Eu dou um exemplo, um estudo de caso prático para poder você aplicar ali ao teu contexto e você conseguir aplicar a técnica para poder conseguir, nesse caso aqui específico, se livrar de um sentimento de culpa. Então, let's bora, você já está vendo a minha tela aí aparecendo na tela. Então, o nome da técnica de hoje é reatribuição. Então, vamos lá, porque ela é uma técnica muito útil. Então, qual é o objetivo desta técnica? É ajudar o cliente a distribuir de forma mais realista e equilibrada a responsabilidade entre todos os fatores e pessoas envolvidas em um evento, em vez de se culpar excessivamente ou culpar inteiramente os outros, né? Então a ideia é de conseguir equilibrar esses fatores que geram sentimento de culpa. Então, como é que funciona? A técnica incentiva através da análise de todos os elementos que contribuíram para uma situação. Todos, ou pelo menos a maioria que a gente consegue observar a partir de uma narrativa, incluindo os fatores que estão fora do controle do indivíduo, como biologia, genética, circunstâncias externas. Então, são todos fatores que estão fora ali do controle do indivíduo, e que muitas vezes esse indivíduo que tem uma tendência a se culpabilizar, ele não coloca dentro da equação estes outros fatores. Aplicação prática, uma forma de aplicar essa técnica através da representação gráfica de um gráfico pizza, né? Eu aprendi essa técnica na faculdade com o meu professor e ele fazia uma elipse, né? Mas serve todos esses elementos, em que cada fatia representa a porcentagem de responsabilidade de cada fator ou pessoa envolvida por aquela determinada circunstância. A gente já vai explicar como é que isso funciona, mas isso é muito interessante porque isso traz uma demonstração, uma ilustração visual daquela circunstância específica que a pessoa está se culpabilizando, e a partir dessa visualização a pessoa ela consegue ter um insight diferente. Isso é fantástico porque a partir dessa visualização as pessoas começam a perceber, a olhar diferente, e eu sou testemunha disso, que essa técnica eu utilizo na clínica, e quando a pessoa olha de maneira mais distanciada a circunstância mesma, então ela consegue efetivamente ter outros insights, ter uma outra percepção sobre a situação. Público-alvo, qualquer pessoa pode aplicar essa técnica, é para qualquer público, tá bom?
Então, quando a gente distribui a responsabilidade de maneira mais equitativa, realista, então a gente imagina, a gente espera que haja uma redução significativa nos sentimentos de culpa ou de raiva do cliente. Então, a reatribuição é uma ferramenta terapêutica para corrigir distorções cognitivas relacionadas à culpa e à responsabilidade, promovendo uma visão mais justa e menos emocionante carregada dos acontecimentos. Então, agora que eu já expliquei como é que a técnica funciona, né, a gente vai trazer um estudo de caso para ilustrar esta técnica. E aí, né, já trouxe a explicação, você vai entender melhor como é que ela é aplicada, e a partir da explicação a gente já merece um gostinho no vídeo, não é verdade? Então deixe o like aí enquanto eu tomo a minha água. Eu estou no intervalo entre uma sessão e outra, então eu estou gravando aqui essa oficina para você. E é muito importante você lembrar que caso você tenha alguma dificuldade em aplicar essa técnica, então tentei aplicar a técnica, mas não consegui aplicá-la sozinha, tive muita dificuldade, ou o sentimento de culpa ainda permanece em mim, eu quero me livrar desse sentimento de culpa, mas não estou conseguindo. Eu te incentivo fortemente a mandar mensagem aqui para o Instituto de Psicologia e Ansiedade e agendar uma sessão de psicoterapia, fazer um acompanhamento psicológico. É importante para você lidar com esses sentimentos de culpa. Então, se você não conseguiu fazer sozinho, se livrar sozinho do sentimento de culpa, faça acompanhamento em psicoterapia. Manda uma mensagem, o link está aqui embaixo na descrição, né? Entre em contato para a gente fazer o acompanhamento em psicoterapia, tá bom? Então vamos lá, perfil da cliente, nome Mariana. Idade 38 anos, ocupação analista de marketing. Qual a situação da Mariana? Mariana buscou a terapia por se sentir constantemente ansiosa, sobrecarregada e, acima de tudo, culpada. Então, um ponto importante aqui que eu coloquei é que muitas vezes as pessoas chegam com sintomas, né? Então, ela está aqui, ó, se sentindo sobrecarregada, se sentindo ansiosa, né? Às vezes, ela nem consegue nomear essa culpabilização. Ela chega ali se sentindo, tô muito cansada, tô sobrecarregada, e a gente vai fazer a investigação nas entrevistas iniciais, nas sessões iniciais, e a gente vai descobrindo, né, os fatores desencadeantes, né, que eu botei aqui, principal gatilho, mas em psicologia a gente chama de fator desencadeante. Gatilho é o nome popular da internet. Então, o principal fator desencadeante, o principal gatilho para esses sentimentos, né, de ansiedade, de sobrecarga e de culpa é o desempenho escolar do filho de Mariana, Lucas, de 10 anos, que foi recentemente diagnosticado com TDAH, né, e apresenta dificuldades de aprendizagem. Então aqui a gente tem esse contexto. Então muitas vezes a pessoa chega até o consultório e ela não consegue nomear isso. Ela muitas vezes vai relatar que está cansada, que está sobrecarregada, mas ela não vai conseguir identificar ali que ela se sente culpada porque, né, o filho dela está tendo dificuldade de aprendizagem, né? Então percebe que isso às vezes é sutil, né? A pessoa ela vai perceber os sintomas, mas ela não vai perceber a origem desses sintomas. Então por isso que o acompanhamento psicológico é importante. Ponto 2, o problema apresentado segundo Mariana. O que ela vai me dizer em sessão de terapia? Ela diz assim, eu me sinto uma péssima mãe. O Lucas não vai bem na escola, as notas dele estão caindo e ele vive no mundo da lua. A professora me liga toda semana. Eu trabalho todo dia, chego em casa cansada e sinto que não dou a atenção que ele precisa. Se fosse uma mãe melhor, se eu tivesse mais paciência, ou se eu tivesse percebido os sinais antes, ele não estaria sofrendo tanto. A culpa é toda minha. Então olha só, essa é uma fala comum. Se eu fosse uma mãe melhor, se eu tivesse mais paciência, se eu tivesse percebido os sinais antes, ele não estaria sofrendo tanto, né? Então aqui a gente tem a ilustração através da fala da paciente, através da fala de Mariana, como ela está interpretando a situação e qual o sentimento que está aparecendo a partir dessa interpretação, que é
esse sentimento de culpa. Então ela coloca uma condicional muito grande ali, né? Então, poxa, se eu fosse uma mãe melhor, olha só. Então, se ela conclui que ela é uma péssima mãe, então o sentimento de culpa acaba aparecendo. Porque qual é o conceito de culpa? Não sei se você já pensou nisso. O que é culpa? Então me explica aí o que é culpa. Culpa é quando você percebe que agiu aquém daquilo que você deveria ou gostaria de ter agido em uma determinada circunstância, em uma determinada situação. Então, toda vez que você interpreta que agiu aquém do que você acha que ou gostaria ou deveria, então o sentimento de culpa acaba aparecendo. Mas percebe que isso é meramente interpretativo. Então essa interpretação, dependendo da tua constituição psíquica, ela pode ser distorcida, o que pode gerar um sentimento de culpa disfuncional, ou seja, não é uma culpa real, mas é uma culpa disfuncional. Então isso a gente precisa investigar e isso a gente precisa prestar muita atenção. Isso daqui é muito importante, porque muita gente que não consegue se livrar de sentimento de culpa tem culpa disfuncional. Não é nem uma culpa real, é uma culpa disfuncional que gera um rebaixamento de humor gigantesco. E aí muitos transtornos de depressão, né, transtorno depressivo maior, tem essa influência de um sentimento de culpa. Isso daqui é uma chave, né, muito importante, um insight muito importante para você perceber cada vez mais a tua saúde mental. Análise cognitiva. O terapeuta, eu identifiquei uma distorção cognitiva central, ou seja, personalização e culpa excessiva. Mariana está atribuindo 100% da responsabilidade pelo problema a si mesma, ignorando uma série de outros fatores contextuais e biológicos. Isso gera sentimentos intensos de culpa e raiva de si mesma, o que paralisa e aumenta o seu estresse. Então vamos lá, aplicação da técnica. Então, se você se sente culpado, preste atenção agora, porque agora é a aplicação da técnica, né? Então, como é que vamos fazê-la? Então, preste atenção nisso. Então, eu decidi aplicar a técnica de reatribuição, né, para poder ajudar a Mariana a distribuir a responsabilidade em relação ao problema de aprendizagem do seu filho de uma maneira mais realista, né, de uma maneira mais equitativa. Então, a gente precisa visualizar o que está acontecendo efetivamente, criar uma proporção em cima disso para poder a gente olhar para a circunstância de uma maneira mais equilibrada, mais realista. Não é que ela vai olhar de maneira positiva, ela vai olhar de uma maneira mais realista. Então nós temos eu dizendo para Mariana: Mariana, eu entendo que você se sinta muito responsável por essa situação, mas parece que você está carregando um peso muito grande sozinha. Vamos tentar olhar para isso de uma outra forma. Quero te convidar a fazer um exercício visual. Lembra lá no começo da nossa oficina que eu falei que esse gráfico, esse distanciamento ajuda muito. Quando a pessoa visualiza, ela consegue ter uma percepção mais distanciada da circunstância e, portanto, isso dá uma possibilidade de insights e de percepção diferente. Então é para isso. Imagine que toda a responsabilidade pelas dificuldades do Lucas na escola é uma pizza inteira. Agora vamos dividir essa pizza em fatias, dando cada fator envolvido sua devida porcentagem de responsabilidade. O que você acha? Mariana olha ali um pouco cética, né, e concorda, né? Então eu fui lá, desenhei um grande círculo em uma folha e vou começar a aplicação da técnica. Então você vai pegar aquela circunstância que você se sente culpado, você vai pegar uma folha de A4, né? Tem aqui uma folha de A4, tem outras ali menos amassadas, mas enfim. E você vai desenhar nessa folha de A4, né, um círculo, fazer o gráfico pizza nessa folha. Tá bom? Como eu disse para você, eu aprendi na faculdade com uma elipse, mas dá no mesmo. Então vamos lá. Eu desenhei o grande círculo em uma folha de papel e
eu fui continuar a intervenção com Mariana. Então eu fiz lá a primeira fatia, disse assim, ok, a primeira fatia, que parece ser a maior para você agora, é a responsabilidade da Mariana. Mas quem ou o que mais contribui para essa situação? Bora pensar junto? Sem julgamento? Então o que você vai fazer? Você vai pensar, tá, quais são os outros fatores, além de mim, que contribuem para essa situação que eu me sinto culpada? Pense aí. E aí, juntas não, papai. Juntos, eles, eu e Mariana, listamos os seguintes fatores. Então a gente tem, bora encarar como cada um desses fatores como se fosse cada um uma fatia da pizza. A própria Mariana, ou seja, suas ações, seu tempo, etc, etc. Segunda fatia, o diagnóstico de TDAH do filho, que é um fator neurobiológico. Terceira fatia, a escola, ou seja, o método de ensino, preparo dos professores, o suporte oferecido na escola. 1, 2, 3, quarto fator, quarta fatia, o próprio Lucas, seu esforço pessoal, sua personalidade, suas dificuldades intrínsecas. Quinta fatia, o pai do Lucas, que é pouco presente na rotina da escola. Sexta fatia, fatores genéticos e hereditários, histórico de TDAH na família do pai. Sétimo fator, a rotina de trabalho exaustiva de Mariana, fator externo que limita seu tempo e sua energia. Então nós temos quantos fatores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é uma pizza de 7 fatias, quase foi uma pizza de 8 fatias, igual a que eu comi ontem. Comi uma calabresa nordestina ontem, 10 horas da noite, domingo à noite, e estava muito boa, apesar de ser um pouquinho cara, R$72, R$74, uma pizza de 8 fatias, né? Então achei um pouquinho cara, mas estava boa, estava muito boa. Então vamos lá. Segundo passo, então você já fez o quê? Já desenhou o gráfico pizza, você já colocou outros elementos, outros fatores que possam ter contribuído para aquela situação problema. Aqui no nosso caso específico, a dificuldade de aprendizagem do Lucas. Então você já fez isso, né? Você já conseguiu colocar essas pizzas, esses fatores que podem ter contribuído para o problema, né? Então você já acrescentou outros fatores que não somente a tua responsabilidade, a tua culpa. Então vamos lá. Então eu digo, ótimo, agora vamos distribuir 100% de responsabilidade entre esses fatores. Lembre-se, o objetivo é ser o mais realista possível. No início, Mariana atribui a si mesmo 80% de culpa. Então eu vou lá, né? O terapeuta, eu incentivo Mariana a reconsiderar, analisando cada fator objetivamente. Então aqui é o exercício, é o diálogo socrático, né, do terapeuta em relação ao paciente. Então eu digo, Mariana, bora pensar no seguinte, bora pensar no TDAH. TDAH é uma condição neurobiológica, algo que não foi escolha dele, do Lucas, nem foi uma escolha tua, Mariana. Qual o peso disso nas dificuldades de concentração dele? Será que isso tem um peso muito grande? Mariana vai pensar, Otto, é muito grande. Ele realmente não consegue ficar parado. Acho que talvez uns 30%. Ok, vamos colocar 30% para o TDAH. E a escola? Eles têm um plano de apoio para crianças com TDAH? A professora tem treinamento específico? Elas são qualificados para lidar com uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Mariana responde, na verdade não. A escola é boa, mas eles parecem um pouco perdidos. A professora vive reclamando, mas não oferece muitas soluções. Então aqui,
percebe que não é uma interpretação dela, eu acho que a escola não é preparada. Não, ela observa, ela pega uma evidência da realidade, ela vê, bom, a professora vive reclamando, mas ela não apresenta muita solução. Então, ou ela não é capacitada, ou ela não sabe lidar, ou ela é uma reclamona mesmo, né? Então aqui a gente tem uma evidência para poder contribuir, para poder agregar esse argumento, né, no gráfico pizza. Então ela diz que talvez uns 20% seja da escola. Beleza. Então aí ela foi redistribuindo. Eu coloquei aqui uma outra planilha, não vou conseguir compartilhar a tela, mas eu coloquei aqui uma outra planilha, né, para visualizar. Então aqui no estudo de casa eu botei assim: o diagnóstico de TDAH 35%, né, que é a base neurobiológica da dificuldade de atenção e aprendizado. A escola 20%, falta de preparo e metodologia adequada para incluir alunos com TDAH. A própria Mariana 15%, responsável por buscar ajuda, dialogar com a escola e apoiar o filho. O próprio Lucas 10%, ausência e pouca participação na rotina educacional. O próprio Lucas 10%, sua parcela de responsabilidade em tentar se engajar dentro de suas limitações. O pai do Lucas 10%, ausência e pouca participação na rotina educacional e de tratamento. Fatores genéticos 5%, influência hereditária que está fora do controle de todos. Rotina de trabalho 5%, fator externo que limita objetivamente o tempo e a energia de Mariana. Então, redistribuindo aqui nesses fatores, nós temos 100%, né, desse gráfico pizza. Então, a gente fez uma redistribuição, né, e aí em cima disso nós temos os resultados, tá bom? Então, isso daqui é importante, você já está vendo aí na minha tela de novo os resultados insights. Então, imagina que Mariana foi vendo isto, né? Foi vendo esses fatores, esses elementos aqui apresentados no gráfico pizza. Então, ao visualizar o gráfico, Mariana fica em silêncio por um momento e seus olhos se enchem de lágrimas, mas desta vez de alívio. Então, Mariana diz o seguinte: nossa, vendo assim, eu nunca parei para pensar nisso. Minha fatia é bem menor do que eu sentia. Pronto. Então ela começa a ver qualitativamente, ela começa a ter uma percepção mais realista da situação. Eu estava agindo como se o TDAH, a escola e todo o resto não existissem. Estava colocando tudo nas minhas costas, tudo na minha conta. Então, ela tem um insight, ela tem uma percepção diferente quando ela se distancia do problema a partir dessa lógica do gráfico pizza. Possíveis resultados: redução da culpa. A percepção de Mariana sobre sua responsabilidade foi drasticamente alterada, passando de quase 100% para realistas 15%. Isso provocou uma redução substancial e imediata no sentimento de culpa. Diminuição da raiva. A raiva que ela sentia de si mesma por falhar diminuiu, sendo redirecionada de forma mais construtiva. Ela percebeu que precisava cobrar mais participação da escola e do pai de Lucas. Foco nas soluções práticas. Em vez de ficar paralisada pela culpa, Mariana começou a pensar em ações práticas focadas em sua fatia de 15%. O que posso fazer com os meus 15%? Ela decidiu marcar uma reunião com a coordenação da escola para discutir um plano de ensino individualizado e agendar uma conversa com o ex-marido para dividir essas responsabilidades. Aumento da empatia. Ela passou a ver o filho não como um problema que ela precisava consertar, mas como uma criança lidando com seus próprios desafios. A fatia de 10% do Lucas.
e com uma condição neurobiológica real. A fatia de 35% de Lucas. Oi. Perdão. Então, esse caso que a gente viu hoje demonstra como a técnica da reatribuição, através de uma simples representação gráfica, ajudou a cliente a reestruturar uma crença disfuncional, aliviando seu sofrimento emocional e atribuindo caminho para uma resolução de problemas de forma mais eficaz e saudável. Então, o simples movimento de você redistribuir, de você reatribuir os fatores envolvidos em uma situação em que você se sente culpado, te ajuda a avaliar de maneira mais realista o teu próprio sentimento de culpa. Uma outra dica muito importante é: se você se sente culpado constantemente, se este é um sentimento em que se repete muito, então é provável que esse sentimento ele seja disfuncional. Então você sente uma culpa e essa culpa é disfuncional. Então, mais do que nunca, é urgente você fazer este exercício para lidar com este sentimento de culpa. E de novo, se você não conseguir lidar com esse exercício e com esse sentimento de culpa sozinho, então eu te incentivo novamente a mandar mensagem aqui para o consultório para que a gente possa agendar e iniciar o teu processo de psicoterapia para ser trabalhado em você esse sentimento de culpa de uma maneira mais particularizada e pessoalizada, tá bom? Então, se você quiser acompanhar as outras técnicas que temos aqui para melhoramento de saúde mental, aqui ó, vai aqui na nossa playlist das oficinas e lá você terá todas as técnicas já postadas aqui no canal para melhoramento da tua saúde mental. Então, beijinhos e até a nossa próxima oficina. Tchau, tchau.